Então tá de parabéns o grupo. Apesar do pouco tempo, eles acreditaram no novo esquema, conversei bastante com eles. Nesses últimos 3 dias eu coloquei na cabeça deles que dava, nós vimos respeitar. A Inter é uma grande equipe, tem muito mais dinheiro que a gente, mas dentro do campo sempre são 11 contra 11. Então a minha equipe se entregou, se dedicou, se concentrou, ficou focada. Realmente esse grupo está de parabéns também o nosso torcedor pela festa. Nossa torcida no Brasil também tem que comemorar bastante. Que nós estamos nas quartas de final onde muita gente não acreditava na gente. O que essa vitória representa não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro também? Eu acho que o futebol brasileiro vem mostrando a força dele, né? Eu falo que os clubes brasileiros ficam atrás dos clubes europeus na parte financeira. Eles têm as condições de contratar os melhores jogadores do mundo. Mas dentro do campo é a entrega, é a dedicação, são as atitudes. É isso que sobrou para o meu time hoje. Então o meu time soube se defender, soube sofrer em alguns momentos do jogo e na hora certa nós matamos o jogo. É uma equipe bastante consciente, uma equipe que escuta bem o que a gente pretende fazer dentro do campo. Eles executam e os resultados estão aí. Eu acabei de falar agora com alguns colegas, eles têm uma força de investimento muito maior que a nossa, é um time europeu, foi vice-campeão da Champions League, é um time muito tradicional na Europa, mas com todo respeito, eu até comentei com eles e eles não têm 3 bolas, eles têm 2 bolas igual a gente. Eu comentei isso com os nossos colegas ali e foi o que a gente demonstrou dentro de campo. Dentro da nossa proposta, do que o Renato nos passou, a gente fez perfeitamente, sabíamos que íamos sofrer, mas fomos fatais nas horas que nós criamos as oportunidades. Então, é isso aí. A gente fez o que foi nos pedido e entregamos o resultado 2-0 em cima da Inter, onde era a favorita, mas a gente, dentro da nossa transpiração e inspiração, a gente conseguiu ganhar e classificar. Isso aqui é histórico. O Fluminense acaba de fazer história e acaba de ter o maior feito de um brasileiro por enquanto nesse Super Mundial de Clubes. Porque o Fluminense é o primeiro nesse Super Mundial brasileiro a eliminar um gigante do futebol europeu. A eliminar simplesmente a atual finalista da Champions League. Não tem como tentar desmerecer isso aqui. O que esse Fluminense do Renato Gaúcho fez hoje? Isso é gigante, gente. Isso é para orgulhar não só o torcedor do Fluminense. Isso é para orgulhar o brasileiro que gosta de futebol. O Fluminense não só ganhou e eliminou a Internacional. O Fluminense jogou bem. O Fluminense atacou. O Fluminense perdeu chances. O Fluminense teve coragem e jogou bem demais. Cara, que feito do Fluminense do Renato Gaúcho. O torcedor tricolor hoje, ele tem que estar muito orgulhoso. E o Fluminense mostrou para a finalista da Champions que o futebol brasileiro pode sim bater de frente contra qualquer time no futebol mundial. Cara, olha isso aqui. Eu não sou torcedor do Fluminense. E olha o que eu tô sentindo, cara. Que jogo. Os caras jogaram de igual para igual e ganharam. Ganharam se impondo. Fica brabinho. Torcedor da Inter, treinador, time, tão de boca aberta, porque o Fluminense hoje impressionou o mundo. Não tem mais isso, mais aquilo. Não, a Internacional acabou recentemente de eliminar Bayern, Barcelona, foi vice-campeão da Champions, ou seja, é um time competente, um time com muitos jogadores de muitas seleções internacionais, e o Fluminense fez um jogo assim praticamente perfeito, do começo ao fim. Do começo passando pelo Renato Gaúcho, que escolheu uma estratégia para enfrentar a Internacional, respeitou o time italiano, colocou 3 zagueiros grandes, que marcaram muito bem, que não deram chances para um ataque super explosivo da Europa, Lautaro e o Thuram. Esses 2 caras, claro, a Internacional inteira, mas eles fazem parte de um ataque que foi o mais positivo da Série A italiana. O Napoli foi campeão italiano, mas a Inter de Milão fez 20 gols a mais do que o Napoli, para vocês verem a capacidade ofensiva desse time, que eliminou o Barcelona na semifinal, que eliminou o Bayern de Munique nas quartas de final. Ou seja, o Fluminense derrotou um timaço e derrotou com todos os méritos. Marcou bem, para não dizer que não foi uma atuação perfeita, assim, nota 9,9, vai. O 0,1 que eu tiraria foi que logo depois do primeiro gol do Fluminense, o time se desfez muito rapidamente da bola, né?
por um pouco de ansiedade também, pela aquela vantagem tão cedo. E aí a Inter pressionou um pouquinho, mas sem criar grandes chances para o Fábio. Mas fora isso, o Fluminense assim, mandou no jogo, no fim, obviamente. Vai ser pressionado, porque, como eu disse, você está enfrentando um grande time. Do outro lado, tem o Lautaro, que é um jogadoraço, mas ele só foi concluir a primeira vez a gol aos 80 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Fluminense soube marcar, o Arias jogou muito, o cara é um dínamo, o cara não para, né? O Cano presente na área, como dele se espera, com um toque na bola, dessa vez de cabeça, fez o gol. Pode ser, né? Não sei se não tem lá no fundo, lá. A emoção do Cano, né? É incrível, né? Olha pro jogo, como você viu a atuação do Fluminense dentro dessa estratégia, por favor? Bom, para mim não foi surpresa. Eu acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu sempre falo para vocês, é aquilo que eu converso com o meu grupo. O que vem lá de fora não deixa entrar no vestiário. Ninguém vai mudar minha cabeça. Eu tenho minhas ideias, procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo. Foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter. No último jogo nós conseguimos a classificação, como eu havia falado para vocês ontem, todo mundo, pelo menos a maioria, saiu com seus familiares lá em Miami. Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse sair com ela para jantar. Eu falei que não, ela até me xingou porque ela queria sair para jantar. Eu falei, não, cara, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, que provavelmente vai ser a Inter. E eu estudei bem, e pensei bastante durante a noite em que esquema eu iria utilizar. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia. Tivemos 2, 3 dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar. E o Arias falou uma coisa certa, eu acho que foi o jogo da humildade. Soubemos respeitar o adversário, com a bola jogamos, tivemos algumas oportunidades também e fomos letais. Eu acho que no momento que o grupo compra um barulho no esquema, ele é fundamental. E essas ideias eu troquei com eles. Então, na minha melhor, eu falei para eles, o Arias é testemunha aqui, durante os 3 dias. Nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Nós temos respeito pelo nosso adversário, sabemos do poderio, sabemos da força deles. Agora, eu confio em vocês. Se vocês jogarem do jeito que vocês jogaram contra o Borussia, tendo atenção durante os 90 minutos, a gente vai passar. Falei para eles ontem na pré-eleição, hoje antes de entrar em campo, falei, acreditem que vai dar. Então, no momento que eu mudo um esquema com pouco tempo e o esquema deu certo, eu acho que está de parabéns os jogadores que assimilaram direito. O momento que eu tomei a decisão foi após a partida da Inter mesmo, que eu assisti lá no hotel. Eu tomei a decisão de armar esse esquema. Aí no dia seguinte conversei com o grupo, comecei a treiná-los em todos os sentidos. Conversei bastante com os líderes do grupo, eles compraram essa ideia. E nós treinamos bastante a parte tática, bola parada, mudei o sistema também, porque no momento que eu estava vendo o jogo da Inter, um time muito alto, não só os zagueiros, mas uma equipe forte, alta, com poderio muito grande na bola aérea, tanto defensivamente como ofensivamente. Então eu sabia que eu tinha que mudar o esquema, espelhar o time e levantar a altura do meu time, para que a gente pudesse competir com eles. Porque hoje em dia, muitas vezes, uma partida de futebol ela é decidida numa bola parada. Então, nós não poderíamos dar essa vantagem para o nosso adversário e, ao mesmo tempo, nós teríamos a bola parada a nosso favor. Então, nós temos áreas que batem bem na bola, o próprio René, e nós temos jogadores altos dentro da área do adversário para perturbar e tentar fazer o gol de cabeça. Então, os jogadores, como falei, assimilaram direito o esquema de jogo, apesar do pouco tempo, eles foram inteligentes, soubemos sofrer. Tenho que agradecer também ao nosso torcedor que é aqui presente. Muita gente sabe que está até com problemas financeiros, mas está aqui incentivando a gente. Agradecer ao nosso torcedor que está no Brasil também, as mensagens. Eu tenho certeza que o que a gente pode fazer por eles, a gente tem feito dentro do campo, dando alegrias para eles, com vitórias, com passagens para a próxima fase. Então, nosso torcedor também é merecedor disso. Dar os parabéns mais uma vez ao grupo todo que está aqui, do presidente ao roupeiro. Inclusive o nosso presidente é um cara que atua quase que diariamente com a gente. É importante a presença dele, é importante as colocações que ele faz para o grupo.
Porque o nosso grupo está muito fechado em todos os sentidos. Então, é por isso que a gente vem chegando, porque dentro de campo está tendo a entrega de todo mundo, independente do esquema, independente do adversário. Mas é como o próprio Arias falou, né? É humildade de respeitar o adversário, correr na hora que tem que correr e na hora que a gente pega a bola a gente joga. E hoje nós não enfrentamos qualquer equipe, não. Nós enfrentamos uma grande do futebol europeu, uma equipe que até poucos dias atrás está fazendo a final contra o PSG. Então nós estamos bastante orgulhosos de nós mesmos, por esse carinho, por essa alegria que a gente está proporcionando para o nosso torcedor. E, sem dúvida alguma, para o futebol brasileiro. Tanto o Fluminense como o Palmeiras. A gente está provando que se tem a entrega, se tem a atitude dentro de campo, fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Então, no momento, tanto o Fluminense como o Palmeiras estão de parabéns, porque nós estamos aí, sem dúvida alguma, apresentando muito bem o futebol brasileiro.